Boa noite, pessoal, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Desde já eu peço o seu like, que você se inscreva no canal, que você compartilhe, se inscreva no canal Turbilhão Russo para que o YouTube entenda que este canal tem relevância. E hoje a gente vai começar uma série, vamos trabalhar com um teórico, porque a gente vai revezando, né? Um dia a gente está no projeto Obra a Obra e no momento estamos analisando os demônios. No outro dia a gente traz aqui um teórico, um capítulo de algum livro de algum teórico. E o capítulo de hoje que trazemos é o capítulo 14 da obra Tolstói e Dostoiévski, de Dmitri Merezhkovsky, né? Uma obra que foi publicada em 1902, em fascículos, naquelas revistas que a gente já sabe como era. Esse é um autor que nasceu em São Petersburgo, então é um autor russo, né? E toda a questão biográfica dele já tem um vídeo no canal, o primeiro vídeo, né, desta série, nessa playlist do Merezhkovsky, que eu explico ali o contexto histórico, as controvérsias e tudo mais acerca deste autor. Mas hoje já começamos aqui então com o capítulo 14, que na verdade é o primeiro capítulo de fato que eu considero que seja aí uma espécie de mini curso, tá, gente? Eu não sei quantos vídeos vão ser, porque o capítulo ele é bem denso, ele é bem... tem muito conteúdo, né? Então acho que vão ser aí... Não sei precisar exatamente quantos vídeos, mas vão ser alguns. Um conteúdo que de fato vale muito a pena, sempre salvo as devidas proporções, né? Entendendo que este autor ele está inserido dentro de um contexto histórico, social, político, e que no momento em que ele está escrevendo esse livro, Dostoiévski já tinha, lá em 1900, né? Dostoiévski já havia falecido há 20 anos, mas Tolstói ainda estava vivíssimo e envolvido aí em polêmicas no que diz respeito à questão religiosa. Então é importante a gente ter esse contexto aí entendido para que a gente contextualize, né, a obra e coloque ela no seu devido espaço de tempo e, enfim, momento político e social lá da nossa mãe Rússia. Um gole de café, né, gente? Tem que ter, né? Não tem jeito. Bom, então, o Merezhkovsky, ele começa este capítulo 14 fazendo uma afirmação aí bastante contundente, né? Ele diz que se fosse preciso encontrar na literatura de todas as épocas e de todos os países um artista que fosse realmente contrário ao Tolstói, este artista seria o Dostoiévski. Mas existe uma coisa importante aí, gente, nesta afirmação. Ele não está dizendo que o Dostoiévski é simplesmente o oposto de Tolstói, como se os dois fossem aí escritores completamente distantes. Não, pelo contrário. Merezhkovsky diz que eles são tão diferentes e que justamente por isso eles acabam se encontrando. Olha que interessante aí o começo desse capítulo, né? Então são extremos que se aproximam. E essa diferença, ela aparece primeiro na maneira como cada um representa o ser humano. Então ele começa com essa análise. Então, em Tolstói, segundo o Merezhkovsky, as personagens são muito mais vítimas do que heróis. Elas parecem estar sempre envolvidas ali por forças que são maiores do que elas, né? A individualidade, ela nunca chega a se desenvolver ali completamente.
porque essas personagens são absorvidas pelos elementos da própria vida, né? E isso também muda completamente a estrutura da narrativa, ok? Então, em Tolstói, não existe necessariamente uma única vontade heróica que organizaria toda a narração. Não. Também não existe uma única ação trágica que faça todos os acontecimentos, né, caminharem ali para um ponto final, né, estarem ali em órbita de um acontecimento ali central. Não, né? Existem várias situações, vários acontecimentos, vários movimentos da vida que aparecem e desaparecem. É como se a própria vida estivesse acontecendo diante dos olhos de nós, leitores. Em Dostoiévski, acontece praticamente o contrário, né? Aqui, em Dostoiévski, ou lá em Dostoiévski, a personalidade humana ela é colocada no centro. E não é uma personalidade tranquila, equilibrada, que vai simplesmente vivendo, de forma alguma. É sempre uma personalidade levada aos extremos, né? As personagens de Dostoiévski estão sempre tentando descobrir até onde a própria vontade consegue chegar. E para Merezhkovsky, esse é um dos grandes elementos que aproximam Dostoiévski da tragédia. Porque as personagens, elas estão sempre em conflito, como a gente já sabe, né? Quem lê Dostoiévski sabe que nós começamos a ler e já entramos no conflito ali, não tem, né? É direto. Começou a ler, já o conflito já aparece. Então, por exemplo, o Raskolnikov, ele entra em conflito com a sua própria consciência moral, né? Ele quer provar que está acima ali das regras comuns, né? Que existem pessoas que têm o direito de ultrapassar os limites, né? Só que depois do crime, ele começa a descobrir que a teoria não dá conta desta realidade, né? O Svidrigailov e o Versilov entram em conflito com a própria paixão, mas com uma paixão que não é simplesmente espontânea, né? Mas que envolve consciência, vontade, cálculo, né? Piotr Verkovensky, da obra que estamos analisando agora, Os Demônios, né? Stavrogin e Chatov entram em conflito com forças maiores, como o povo, o Estado e a política, né? E depois existem as personagens ali de Dostoiévski, como o Ivan Karamazov, o príncipe Mishkin e o Kirillov, que chegam a um conflito ainda mais profundo, né? O conflito com o próprio mistério religioso e metafísico da existência. Por sinal, temos um vídeo muito bom falando dessas personagens, Kirillov e Chatov. Então, se quiser, é só ir lá na playlist. Então, olhando para essas personagens aí, todas juntas, o que a gente percebe, né? Que em Dostoiévski, o ser humano, ele está sempre sendo colocado diante de algum limite. Limite moral, limite político, limite psicológico, limite religioso. E é justamente quando a personagem chega nesse limite que a personalidade aparece com muito mais força. Merezhkovsky, ele cita, né, o Kirillov dos Demônios, né, que estamos analisando, e Kirillov, ele diz, né, que ele está destinado a manifestar a própria vontade, né,
E essa frase, ela é muito importante aí para entender a leitura que o Merezhkovsky faz do Dostoiévski. E para quem quiser se aprofundar, vejam lá o vídeo que eu trato só do Kirillov, tá, gente? Vale a pena, né? Então, mas porque para o Kirillov, até o suicídio pode ser entendido como... poderia, né, ser entendido como uma afirmação extrema da própria vontade, né? Então, aquilo que parece ser, na verdade, a maior forma de renúncia à vida, para ele, Kirillov, a personagem, né, acaba se transformando justamente no contrário, né, na afirmação absoluta do livre-arbítrio. E o Merezhkovsky, ele vai mais longe, né? É só o começo, né? Ele diz que, de certa maneira, todas as grandes personagens de Dostoiévski poderiam repetir essa mesma frase. É preciso manifestar a própria vontade, né? Cada uma faz isso de maneira diferente, obviamente, né? Mas todas elas poderiam repetir essa frase, né? Algumas dessas personagens, elas tentam afirmar essa vontade contra a moral, outras contra a sociedade, outras contra a política e outras contra Deus, né? E algumas tentam afirmar a sua própria liberdade justamente através da submissão ao próprio Deus. E é aí que aparece uma ideia muito interessante aí do Merezhkovsky, né, gente? Ele diz que até mesmo as personagens cristãs ali, como o príncipe Mishkin, o Alyosha e o velho Zosima, que essas personagens representam uma forma de resistência também. Só que é uma resistência um pouco diferente, né? Elas se submetem à vontade de Deus, mas não à vontade dos homens. Daí a sua resistência, né? E para o nosso crítico, isso também é uma forma de afirmar a própria vontade. Ou seja, essa frase se aplicaria de fato a todas as personagens aí de Dostoiévski, inclusive as personagens solares, né? As personagens luminosas de que fala o Berdiaev, né? Só que agora a liberdade interior não aparece como uma revolta contra Deus, mas como uma recusa em se submeter ao mal e à tirania humana. Por isso, até o mártir aí, ele vai poder ser entendido como uma figura heróica, né? Porque o mártir ele morre pela própria fé, né? Pela própria verdade, pelo próprio Deus. E ao fazer isso, ele vai afirmar uma liberdade interior contra uma força que seria uma força exterior. Então existe uma espécie de paradoxo aqui, né? A pessoa pode afirmar a própria vontade tanto quando se revolta contra Deus, quanto quando entrega a própria vontade a Deus. O que muda é a direção dessa vontade. E é justamente por causa dessa predominância aí do conflito heróico que o Merezhkovsky ele faz uma afirmação ainda mais radical. Ele diz que as grandes obras do Dostoiévski, elas não são, na verdade, romances aí no sentido tradicional. Elas são, de fato, tragédias. E aí é que aparece a comparação com o Tolstói, né, gente? Guerra e Paz e Ana Karenina são romances e epopeias verdadeiras, né? Já Dostoiévski é outra coisa, né? Então, no Tolstói, o centro artístico, ele está muito mais na história, no relato, naquilo que acontece com as personagens. Já em Dostoiévski, não. O centro, ele vai estar
principalmente no que as personagens dizem, né? E isso muda tudo, né? Então, o crítico diz, né, o Merezhkovsky, que em Dostoiévski a parte narrativa ela é quase que secundária, tá? Parte do enredo, né? Às vezes ele diz, né, que inclusive que o Dostoiévski ele escreve rapidamente, com muitos detalhes, outras vezes ele resume tudo de uma maneira brusca, né? A história parece estar ali apenas para preparar um cenário. É como se o Dostoiévski estivesse montando um palco, né? Então ele apresenta o lugar, ele apresenta a época, os acontecimentos anteriores, a aparência das pessoas. E então as personagens entram em cena. E quando elas começam a falar, aí sim começa a verdadeira peça. Olha que interessante isso que ele fala, né, gente? Acho muito original, né? A gente ter esta análise, né? Porque é no diálogo que o Dostoiévski vai revelar tudo, né? E talvez esse seja um dos maiores talentos dele como artista, né? Ninguém se parece com ninguém. Já vou explicar isso melhor, né? Então, quando as personagens começam a falar, uma nunca vai parecer com a outra, né? A personagem é imediatamente reconhecível. Antes mesmo de se saber exatamente quem está falando, a voz já entrega a pessoa, né? A voz dada à personagem entrega aí a pessoa. Então, o Merezhkovsky ele faz uma comparação aí, né, interessante com o Tolstói. Ele diz que ele fala que os personagens de Tolstói eles falam praticamente com a mesma linguagem, né? Então, o Lievin tem a mesma linguagem que o Pierre Bezukov ou o Príncipe Andrei, né? O Vronsky e o Poznichev também não tem uma voz aí completamente diferente. E Anna Karenina fala com uma linguagem muito próxima da linguagem da Dolly, da Kitty ou da Natasha, ou seja, grandes personagens aí de Dostoiévski que teriam, né, segundo o Merezhkovsky, uma mesma linguagem, né? Então, sem saber quem está falando, seria muito mais difícil distinguir uma personagem da outra, apenas pela linguagem, né, em Tolstói. Então, em Tolstói, existe uma diferença entre a maneira de falar do povo e a maneira de falar da nobreza. Mas essa diferença é principalmente social. A voz interior das personagens, ela continua sendo, de certa maneira, a voz do próprio Tolstói, né? É como se todas aquelas pessoas falassem com a voz de Tolstói, independentemente da roupa que estivessem usando, né? Independentemente do que elas falam ou do que elas pensam, né? Com Dostoiévski, não. Né? Em Dostoiévski, a linguagem constrói a personagem, né? A voz revela a pessoa. E isso é muito mais profundo do que simplesmente dar a cada personagem um jeito diferente de falar. Porque em Dostoiévski, a voz ela acaba revelando tudo: o corpo, o rosto, os gestos e a personalidade, né? Por isso que quando a gente lê os romances de Dostoiévski, aqui sou eu falando, tá, gente? A gente sente aquele estranhamento da narrativa, né? Diferente das narrativas mais tradicionais, né? Até mesmo lendo Tolstói, que é um gênio, óbvio, maravilhoso, mas como essa diferença, né? Fica muito nítida, né? Então, o Merezhkovsky, ele chega a dizer que em Tolstói, muitas vezes, não é exatamente aquilo que a personagem diz que vai importar,
Importa como ela fica em silêncio, por exemplo, né? Como ela grita, como ela soluça, como ela geme, como ela produz sons que estão quase que fora da linguagem humana, né? Então ele lembra ali, o crítico lembra algumas cenas de Tolstói, no livro, ali no capítulo 14, em que uma emoção extremamente complexa, por exemplo, aparece quase ali como um som animal. Então é como se em determinados momentos a palavra desaparecesse e sobrasse apenas o corpo, né? E isso é muito importante para esta comparação, né? Porque para um Merezhkovsky, Tolstói chega ao interior através do exterior, né? Ele mostra o gesto, o movimento do corpo, a expressão física e através disso ele revela o que está acontecendo dentro da personagem. Dostoiévski faz praticamente o caminho inverso. Ele começa pelo interior, começa pela consciência, começa pela vontade, pelo pensamento, pela fala, né? E através disso ele chega ao corpo. Então é uma inversão muito interessante, né, na comparação do Merezhkovsky, né? Com o Tolstói, primeiro se vê e se ouve a personagem. Com Dostoiévski, primeiro se ouve e através dessa voz começa-se a enxergar a personagem. Talvez seja justamente por isso que as personagens de Dostoiévski sejam tão difíceis de a gente esquecer, porque elas não são apenas descritas, né? Elas se revelam, elas entram em cena e começam a falar, né? E quando elas começam a falar, a própria linguagem passa a funcionar como uma espécie de retrato, né? Retrato da situação, né? Merezhkovsky dá um exemplo ali muito interessante, né? De Kirillov, né? Que ele diz que a maneira estranha e peculiar como o Kirillov fala já revela ali coisas sobre ele, né? Existe naquela fala uma tensão, né? Uma coisa que é desagradável, que é irritante, mas ao mesmo tempo também é profética e dolorosa. Então tudo isso está na fala dessa personagem, né? E isso acontece também com outras personagens de Dostoiévski, com o príncipe Mishkin, por exemplo, né? A fala simples de Mishkin revela uma personagem aí completamente diferente. Outro exemplo, né, que o Merezhkovsky dá, né, que é o Fyodor Karamazov, né? Quando o Fyodor Karamazov começa a falar com os filhos, aquela linguagem dele exagerada, vulgar, cheia ali de apelidos, de provocações, já faz com que a personagem apareça inteira em apenas um parágrafo. E ele dá esse exemplo ali de um parágrafo que é incrível, sabe, gente? Por isso que vale muito a pena comprar o livro, né? Porque aqui eu tô dando as informações gerais, mas assim, ele vai recheando a análise dele com vários exemplos tirados das obras, então é muito, muito legal. Então não é necessário um longo parágrafo dizendo como ele é, a própria voz faz esse trabalho, né? A própria voz que o Dostoiévski dá ao personagem já faz esse trabalho. E Merezhkovsky vai ainda mais longe, né? Ele lembra por exemplo, né, de um detalhe que seria aparentemente insignificante, né, dando o exemplo do Fyodor Karamazov, então, que é o dinheiro que ele deixa para Grushenka, né? Primeiro ele escreve algo como: para minha anjinha Grushenka,
se ela quiser vir, né? Depois acrescenta, e para minha queridinha, né? É uma palavra aí pequena, mas que para o Merezhkovsky essa palavra vai mudar tudo. Porque de repente naquela palavrinha aparece ali uma dimensão sensual, física, quase ou sim muito repulsiva ali daquele homem, né? É como se uma única palavra conseguisse colocar a carne e o sangue dentro da personagem, né? E Merezhkovsky considera isso de uma importância fundamental, né? Que ele diz, né, que Dostoiévski ele não precisa explicar tudo, ele não precisa ficar dizendo que o Fyodor Karamazov ele é vulgar, ele é grotesco, ele é sensual, ele é desagradável. Não, uma palavra basta, né? A voz basta, né? O modo de falar basta. E de repente a pessoa está ali, inteira. Por isso Merezhkovsky diz que Dostoiévski não precisa descrever tanto a aparência física das personagens, né? Elas mesmas se descrevem quando falam, né? E aí se chega a uma diferença fundamental entre os dois, né? Tolstói, ele vai muitas vezes do corpo para a alma, né? E Dostoiévski vai da alma para o corpo. Então, Tolstói, ele mostra o exterior e através dele ele revela o interior. E Dostoiévski, ele mostra o interior e através dele faz aparecer o exterior, né? Então, é uma diferença, né, artística, digamos assim, muito profunda, né? E talvez seja justamente por isso que o Merezhkovsky, ele considera o Dostoiévski um artista tão próximo da tragédia, né, gente? Porque a tragédia, ela não está simplesmente naquilo que acontece, né? A tragédia, ela vai estar no conflito, né? No conflito entre a vontade e o destino, né? Entre o desejo e a consciência, entre a liberdade e aquilo que parece ser inevitável, né? Então, em Dostoiévski, esse conflito ele está ali praticamente sempre presente, né? As personagens, elas não estão simplesmente vivendo, elas estão sendo empurradas para algum limite, sempre estão sendo levadas ao limite. E é justamente esse movimento que leva à segunda parte do nosso capítulo, tá bom? Porque para o Merezhkovsky, o Dostoiévski, ele não é apenas um grande mestre do diálogo, né? Ele é também um mestre da tensão, né? Os acontecimentos, eles vão se acumulando, as personagens vão sendo levadas cada vez mais para o limite, e é sempre assim, né? E quando se percebe, já se está diante da catástrofe, né? É aí que a comparação de Dostoiévski com a tragédia grega começa a ficar realmente interessante e faz todo sentido, né? E é exatamente desse ponto que a nossa leitura vai continuar no próximo vídeo, porque já estamos aí com 29 minutos e já temos bastante conteúdo para a gente poder pensar aí nessa diferença entre esses dois autores tão maravilhosos, tão geniais, mas tão diferentes, né? Então, até o próximo vídeo e tchau!